Hi everybody! Essa semana a gente começa um outro capítulo e neste capítulo a gente vai estudar o verbo modal can, que é um verbo que é usado para falar de, geralmente a tradução é poder, saber. Então quando essa senhorinha aqui diz can I come too, ela está se oferecendo, eu posso vir também? Can I kiss you? Posso te beijar? I can do bad all by myself. Posso fazer coisas ruins eu mesma posso fazer. Can I hear Yahoo? Eu posso escutar um Yahoo. O verbo to see é o verbo ver. Então, I can see clouds. Eu tenho a capacidade, a possibilidade de ver as nuvens. Por quê? Porque eu tenho essa capacidade de ver. I can see birds. Nós. We can see flowers. We can see people. Pessoas. You can't drive and drink beer. Você não pode. Can't. Impossibilidade. Você não pode beber e tomar cerveja. Vamos ver esse vídeo. I can jump, I can walk, I can dance, I can talk, I can run, I can kick, I can move and I can swim. I can jump, I can walk, I can dance, I can talk, I can run, I can kick, I can move and I can swim. Jump, pular, walk, caminhar, dance, dançar, talk, falar, run, correr, kick, chutar, move, se movimentar, swim, nadar. Yes, I can, oh yes, I can. I can move and I can swim. Yes, I can, oh yes, I can. I can move and I can swim. I can ski, I can eat, I can write, I can sleep, I can sing, I can climb, I can paint, and I can draw. I can ski, I can eat, I can write, I can sleep, I can sing, I can climb, I can paint, and I can draw. I can ski, eu posso esquiar. I can eat, posso comer. Uber Eats, não tem Uber Eats, né, que é uma versão do iFood. Eat é comer. I can write, eu posso escrever. I can sleep, eu posso dormir. I can sing, eu posso cantar. Nem todo mundo pode cantar, nem todo mundo tem essa habilidade. I can climb, eu posso escalar, subir. I can paint, posso pintar. I can draw, posso desenhar, que também nem todo mundo tem essa habilidade, né? Então por isso que a gente fala, é um verbo utilizado para falar de capacidade, de habilidades. Yes, I can, oh yes, I can. I can paint and I can draw. Yes, I can, oh yes, I can. I can paint and I can draw. I can cook, I can sweep, I can laugh, I can read, I can drink, I can cut, I can throw and I can catch. I can cook, I can sweep, I can laugh, I can read, I can drink, I can cut, I can throw and I can catch. Yes, I can, oh yes, I can. I can throw and I can catch. Yes, I can, oh yes, I can. I can throw and I can catch. Bom, então esse verbo modal can, que significa poder, ele pode ser usado para falar de habilidade, em inglês ability, e aí eu tenho aqui uma pessoa cozinhando, então eu vou dizer my husband can cook very well, né? Meu marido pode ou sabe, não é o verbo saber, mas a gente pode traduzir como ele sabe cozinhar muito bem. Can you cook? E você? Você pode cozinhar? Você sabe cozinhar? Você tem essa habilidade? I can play the piano. Can you play any musical instrument? Então, eu posso tocar piano, eu sei tocar piano, eu tenho habilidade para tocar piano. Você sabe tocar algum instrumento musical?
Esse foi um momento maravilhoso na minha vida. Desculpa a introdução aí, é porque a gente não é as pessoas que estão invadindo a nossa aula, atrapalhando a nossa aula, na verdade, a escola que tá, né, invadindo a nossa vida. Então, deixa assim mesmo, não vou nem editar o vídeo. Ó, foi um momento maravilhoso na minha vida aqui, quando eu tava na Finlândia. E há muitos anos eu tinha deixado de tocar piano, e lá todo lugar que você vai na Europa, numa rodoviária, num ponto de ônibus, num barzinho, tem pianos. Então, eu voltei a estudar piano. A estudar não, a tocar. Bom, então eu vou utilizar esse verbo can para pedir permissão, informal permission, ou pedir alguma coisa a alguém. Então, se eu for pedir permissão, você pode, exemplo, abrir a porta, posso ir ao banheiro? Can I go to the toilet, please? Can I go? Você vai colocar esse verbo no início da frase e uma interrogação no final. Geralmente utilizar a palavrinha please, né? Para pedir permissão, para fazer um pedido. Can I have a sandwich? Posso comer o sanduíche? Posso pegar o sanduíche? Can I have a sandwich? Para pedir que alguém faça alguma coisa para nós. Então, por exemplo, can you open the door, please? Então, se eu estou aqui e peço para você pedir, can you open the door? Você poderia abrir a porta, por favor? Então, eu pedi que alguém faça alguma coisa para a gente. Can you set the table, please? Você pode pôr a mesa, por favor? Outros exemplos, na forma negativa. He can't dance samba. He can't. Vocês assistiram? La Casa de Papel. He can't dance samba. He cannot. Então, ele não tem habilidade. Nem todo mundo tem habilidade para sambar, para dançar forró, né? Também é uma habilidade mesmo. Então, ele tem uma impossibilidade de dançar por razões lógicas, culturais, né? She can't go to your party. She can't go to your party. A animação falhou aqui, mas ela tá dizendo que não vai. Ela não vai para a tua festa. Ela não pode ir para a tua festa. Outros exemplos. Resposta positiva e longa. Can Neymar play soccer? Dizem que Neymar joga, né? Yes, he can play soccer. Então, estou dando uma resposta positiva, o yes, e repetindo a frase. Ó, he can play soccer. Aqui na pergunta, o can ficou no início da frase. Can Neymar play soccer? Uma resposta negativa e pequenininha. Não é só dizer yes or no, que é considerado grosseiro. Can the baby speak? O bebê pode falar? No, he can't. Na forma curtinha, pequenininha, você vai utilizar, substituir aqui o baby por he e coloca o can na forma negativa, abreviada. No, he can't. Bom, na página 32, que eu vou disponibilizar aqui na postagem da sala Google, vocês têm aqui esses exemplos sobre o grafite ainda, né? Então, vem algumas frases utilizando can, can. So, what are the laws around graffiti and where can you do it? Quais são as leis sobre o grafite e onde você pode aplicá-las? Anyone caught doing graffiti can be arrested. Qualquer pessoa, se vocês fizeram um exercício sobre isso, com essas frases, qualquer pessoa que for pega fazendo grafite, ela pode ser presa. These fines, essas multas, can be given out by police officers, community support officers or local authority officials. Então, as multas, elas podem ser dadas pelos policiais, pelas pessoas que dão apoio à comunidade, às autoridades locais. Então, qual é a função desse can aqui, desses três can? A função é de possibilidade ou impossibilidade. Não é de inability, não é de permission, porque não é uma pergunta. Proibição a gente nem viu. Inability a gente também não viu. A gente viu possibilidade e impossibilidade. Os três, o caso aqui, estão na forma afirmativa, então de possibilidade é a única opção que fala de possibilidade. Read the sentence above again and answer in your notebook. Para você responder no seu caderno. Sem falar, pessoal, tudo isso que eu for falando aqui, todos esses slides, vocês já vêm fazendo as anotações de vocês para o slide, para a gravação. Anota no teu caderno, isso é importante. Porque só falar é espumas ao vento. Which one or ones is or are about something that is possible to happen. Então,
Essas frases que estão aqui acima, above é acima, qual dessas frases tem possibilidade de acontecer? Que são possíveis de acontecer. A gente tem aqui as frases 2 e 3. Por quê? Porque elas estão na forma afirmativa. Não é uma permissão, can I go? Apesar de ter uma interrogação aqui, mas isso não é uma permissão, é uma pergunta. Então, as que são possíveis de acontecer são a 2, qualquer pessoa que pega fazendo grafite pode ser presa, e as multas podem ser dadas por policiais, pessoas da comunidade, etc. Which one asks? Ask significa pergunta. Qual dessas aqui pergunta whether, se something is possible or not, se algo é possível ou não. A pergunta é a número 1, né? Então, essas leis que tratam do grafite, onde elas podem acontecer ou onde elas podem ser aplicadas. Ainda nessa página a gente tem we use can or can't plus verb, a gente usa o can e o can't mais o verbo to say that things are possible or impossible, para dizer que as coisas são possíveis ou impossíveis. To ask, para perguntar if something is possible, se alguma coisa é possível, we place can before the subject. A gente vai colocar o can antes do sujeito. Can you speak Spanish? Você pode falar espanhol ou você sabe falar. Você tem habilidade para falar. Now read another excerpt from the text graffiti. If a shopkeeper são as pessoas que trabalham nas lojas, né? Can prove they took reasonable steps to determine the age of the person, they could be fined up to £2,500. Então, se a pessoa, o vendedor, não puder provar que ele teve razões razoáveis, a questão da idade da pessoa, ele pode ser multado, né? They can be fined. What is the function of the word? Qual é a função dessa palavra que está em negrito? Write down the answer in your notebook. É uma proibição? A gente nem viu isso. É uma inability, não sei nem dizer isso em português. Uma falta de habilidade? Não, é uma impossibilidade. A gente não viu que can é um verbo utilizado para possibilidades ou habilidades ou permissões ou para fazer pedidos. Então, a gente não viu essa palavra inability, embora ela possa aparecer. Read this additional sentence related to street art. Então, vamos ler essas frases adicionais. Anyone can become a street artist. Qualquer pessoa pode se tornar um artista de rua. A street artist is simply someone who does or displays art in public spaces. Então, qualquer pessoa pode se tornar um artista de rua, porque um artista de rua é simplesmente alguém que atua, né, em espaços públicos. What is the function of can? De novo, qual é a função desse can? Qualquer um pode. É uma possibilidade de novo. Chalk is short and thick. It's the only right tool I can possibly hold. Kui Sharan, handicapped street artist. Tem uma foto que eu vou mostrar já para vocês de um artista que ele tem um probleminha nas mãos, tá? Então, ele é um deficiente. E ele utiliza o giz. E esse giz tem que ser curto and thick. Grosso, porque é o único instrumento, a única ferramenta que ele vai conseguir segurar. Então, qual é a função desse can? Can, novo. Qual é a função desse can? I can possibly hold, que ele pode segurar. Mais uma vez, neste caso, como ele se trata de uma habilidade, como ele tem um problema, né? Então a gente vai dizer que é uma habilidade, mas sinceramente também não poderia, se você não soubesse o contexto da situação, poderia ser uma possibilidade também, uma possibilidade, que eu posso desenhar, só sei desenhar se for assim. Olha ele aqui, ó. Olha as mãos dele. Então, se não for curtinho e for grosso, ele não consegue segurar. Então, ele é uma pessoa, ele faz caligrafias na rua, letras, desenhos. Bom, young adults can buy spray paint and markers. Então, os jovens adultos, eles podem comprar a tinta spray e os marcadores. Qual é a função do can? De novo, possibilidade. What American street artists can learn from Egyptian graffiti? Então, o que os artistas de rua podem aprender do grafite egípcio? Qual é a função, neste caso, do verbo can? Possibilidade também, tá? Essa parte aqui que vai estar
vai aparecer para vocês, mas a gente não vai fazer. Então, por hoje é só. Anotem essa aula, anotem no caderno. Na próxima semana, aí a gente vai dar continuidade a esse verbo can e aí vem um exercício sobre ele, ok? Bye bye!